Já aconteceu com você de estar assim numa roda de conversa com outras colegas de profissão ou estar numa mesa de bate-papo, talvez ser convidada para uma live e de repente o assunto foge um pouquinho daquilo que você está mais ou menos acostumada, sabe? Sai um pouquinho da sua zona de conforto, o assunto foge ali da psicologia e de repente parece que te dá um branco, como se você não soubesse falar mais sobre outra coisa, sabe? Como se você entendesse tanto da sua área que quando o assunto foge disso, parece que falta repertório ali para sustentar essa conversa. E aí você começa a se sentir limitada, sabe? Como se você não tivesse assim tanta coisa para acrescentar quanto você imaginava. E talvez você nem encare isso como uma falta de repertório, tá? Talvez você comece a dar algumas desculpinhas bonitinhas para isso, do tipo assim, é porque eu sou muito focada na minha área de atuação. E vai tentando se contentar com essa limitação, sabe? Até como se ela fosse assim uma qualidade mesmo. Eu sou tão dedicada que eu só penso na minha área. Se você já se sentiu assim, vem cá, me dá um abraço, porque eu também já me senti muito desse jeito. Mas é isso, minha amiga, quando a gente só consome psicologia, é só psicologia que vai sair da gente mesmo, não tem como ser diferente. Quer dizer, na verdade tem, mas aí a gente tem que ter a intenção de mudar isso, porque é fácil cair nisso, né? É fácil entrar nessa bolha e ficar nessa bolha, porque a gente precisa estudar psicologia, né? E a gente quer fazer isso para que a gente possa atuar bem. Eu mesma passei uns bons anos estudando só sobre psicologia perinatal. Eu só sabia falar praticamente de puerpério, assim. Dificilmente eu conseguia sair dessa bolha, sabe? Era a única coisa que saía de mim. E aí, quando eu ia participar de uma roda de conversa, quando eu ia criar conteúdo, ou quando eu era convidada para fazer uma live, principalmente lá no comecinho, se o assunto saísse da maternidade, eu ficava já meio tensa, sabe? Eu ficava naquela angústia, assim, será que eu vou saber falar a próxima coisa que vem aí, né? Será que eu vou saber falar sobre esse próximo assunto que a gente vai entrar? E quando isso acontecia, né? Quando a gente entrava num assunto, assim, que eu já não dominava tanto, que eu ficava um pouco tensa, eu já me sentia muito sem conteúdo, eu me sentia muito limitada, e eu costumava dar essa mesma desculpinha também, tá? E tentava me contentar com isso, sabe? Tentava me contentar com essa limitação. Mas chega uma hora que você cansa, né? Chega uma hora que você sente que você precisa abrir um pouco mais isso, que você precisa saber falar sobre outras coisas, que você precisa aumentar um pouco ali o seu repertório. E é legal a gente pensar que repertório é uma coisa que você controla. É a gente que decide o que a gente assiste, o que a gente lê, que tipo de conteúdo a gente consome, que tipo de podcast a gente escuta. A gente tem um controle de todas essas coisas, mas às vezes a gente se limita naquilo que é confortável pra gente, sabe? Naquilo que a gente consegue entender melhor, entender mais fácil, mais rápido também. Porque quando você tenta estudar, ler, ouvir sobre um outro assunto, apesar disso ser muito interessante, dependendo do que você estiver estudando, vai te consumir mais energia, vai te consumir mais tempo, vai exigir mais atenção de você também. Então ter essa mudança de pensamento, né? Aceitar que você precisa aumentar o seu repertório, que isso tá no seu controle, também é um pouco desconfortável, assim, né? Vai exigir um pouco mais de você. Mas não acho que nós somos os únicos culpados por viver nessa bolha, tá? Eu acho que essa era digital nos condiciona muito a isso também. O seu algoritmo, por exemplo, te alimenta ali o tempo todo, principalmente com aqueles conteúdos que sabe que você gosta, os seus assuntos de maior interesse, aquilo que você mais consome. É como se isso fosse se retroalimentando, sabe? Então, quanto mais você consome aquilo que tá dentro da sua bolha, mais o algoritmo entende que você gosta daquilo, mais ele te entrega aquilo e mais você vai consumir aquilo que ele tá te entregando. E quando você começa a sair dessa bolha, quando intencionalmente você começa a aumentar o seu repertório, você vai percebendo uma presença e uma qualidade de assuntos diferentes assim dentro de você, sabe? O resultado do seu esforço de aumentar o seu repertório é conseguir fazer outras analogias, é ter outras reflexões diferentes, insights diferentes. Você começa a conseguir ali conectar assuntos que à primeira vista não tinham nada a ver assim um com o outro. Tudo isso você vai conseguindo usar tanto na sua prática clínica ali, quanto na sua criação de conteúdo, ou quando você tá em roda de conversa. Você vai percebendo que a sua insegurança ali de conseguir dar conta de outras conversas e de outros assuntos vai diminuindo bastante. Deixa eu te dar um exemplo bem prático, assim. Imagina que você tá ali com o seu paciente no seu consultório e de repente você consegue fazer uma intervenção usando um assunto de interesse
interesse do seu paciente, né? Um assunto que ele goste, mas que você também sabe falar sobre aquilo. Muitas vezes, a melhor intervenção que acontece, né? Aquilo que melhor funciona, não é necessariamente aquela técnica que a gente aprendeu a usar na faculdade. Isso é fácil pra gente entender enquanto psicólogo, mas pro paciente ele vai conseguir se conectar muito mais se ele conseguir se reconhecer naquilo que você está falando. Imagina só, você usar uma intervenção, usar um exemplo, uma analogia, trazendo um filme, um livro que vocês dois assistiram. Isso vai fazer ele entender muito melhor porque ele está se reconhecendo ali. E é justamente isso que o repertório faz, que o aumento de repertório faz com a gente, nos dá a capacidade de conectar pontos que não parecem tão óbvios. E eu sei que eu já te dei vários spoilers aqui, mas eu separei 4 pontos principais que vão te ajudar a aumentar o seu repertório. A primeira dica é aquilo que você lê. A gente lê muitos livros técnicos, né? A gente lê muito para estudar. E tudo bem, a gente precisa mesmo fazer isso. Eu, por exemplo, passei muito tempo, muitos anos, e já contei isso no outro vídeo também, lendo apenas livros relacionados à maternidade, à psicologia perinatal, ao puerpério. Mas se for só isso, se a gente só focar nisso, a gente vai se trancar cada vez mais dentro dessa bolha e vai ser cada vez mais difícil sair dela. Sem contar que a gente vai só ler por obrigação. A gente vai perder aquele prazer, sabe, que a gente tinha ali com a leitura. O que aconteceu comigo também. Eu lia tantos livros ali para estudar que a minha relação com a leitura passou a ser uma ferramenta de trabalho mesmo, sabe? Eu tinha perdido o gosto ali, eu tinha perdido o hábito da leitura por prazer. Por um tempo, assim, deixou de ser meu hobby mesmo. E agora, nessa tentativa de sair dessa bolha da psicologia, né, principalmente no meu caso, da bolha da maternidade, eu consegui começar a ler outras coisas e voltei a ter prazer pela leitura. Eu voltei até mesmo me conectar com livros que eu gosto, né, de gêneros que eu gosto bastante. Então eu fui ler sobre filosofia, sobre teologia, romance, suspense, investigação. Enfim, fui ler aquilo que me deixa feliz também, sabe? Hoje eu tenho um esquema que funciona mais ou menos assim. Se eu li um livro para estudar, o próximo vai ser um livro para eu relaxar, para eu me distrair, para eu curtir ali um momento. Além do que você lê, a segunda dica que eu deixo para te ajudar a aumentar o seu repertório é aquilo que você assiste. E aqui, minha amiga, eu preciso te confessar que eu também tô falhando, tá? Eu preciso melhorar essa parte também. Conseguir assistir filmes e séries diferentes sem ser aquilo que tá hypado na internet, sem ser o que tá todo mundo assistindo, também pode fazer muita diferença. Porque aí você também vai ter contato com outras coisas, com outros assuntos, né, com reflexões diferentes, principalmente se você tá assistindo ali com um olhar mais clínico, tem um potencial muito grande ali de te ajudar a aumentar o seu repertório. Esses dias eu me obriguei a assistir um filme chamado De Olhos Bem Fechados. Eu detestei esse filme, eu achei muito chato. E isso vai acontecer. Mas também já assisti muitos outros, assim, muito legais. Eu consegui trazer outras analogias, que eu consegui trazer algumas reflexões diferentes também, e que me ajudaram bastante. Então é bem isso, tem coisas que vai funcionar muito bem, tem coisas que não vai funcionar muito bem assim, tem coisas que você vai amar assistir, tem coisas que você vai amar estudar, e outras coisas que você não vai curtir ali, outras coisas que você não vai se identificar, e beleza, tá tudo bem também, isso faz parte desse processo, né? A terceira dica é quem você segue. O conteúdo de determinadas pessoas que você consome também pode fazer uma baita diferença no seu repertório. Se você só segue pessoas da sua área, né, pessoas do seu nicho, você sempre vai escutar as mesmas coisas. Agora, se você segue pessoas de outras áreas que fazem coisas totalmente diferentes de você, você vai aprender alguma coisa diferente, você vai aprender coisas novas, você vai ouvir falar, você vai entender também sobre outros assuntos. Eu sigo, sim, muita gente relacionada à maternidade, muita gente dessa área, mas eu também sigo muitas pessoas que falam sobre outras coisas completamente diferentes. Finanças, produto digital, marketing, jogos, filosofia, teologia, viagem, natureza, porque são assuntos do meu interesse, são assuntos que conseguem ali me tirar da bolha da psicologia, sabe? Conseguem me levar, assim, para um outro lugar que não seja necessariamente a minha zona de conforto. Inclusive, isso ajuda até com o nosso algoritmo, tá? Porque ele vai entender que você tem interesse por coisas diferentes, então ele vai te entregar coisas diferentes. Ele vai te ajudar a não ficar aí só dentro da sua caixinha, daquilo que você está acostumado. E a quarta dica para aumentar o seu repertório é aquilo que você estuda. E aqui eu acho um ponto bem legal, porque a gente pode estudar sobre assuntos que vão aumentar o nosso repertório mesmo dentro da nossa área de atuação. Por exemplo, eu trabalho com mães no puerpério, mas eu não posso ficar ali estudando só
sobre o pós-parto. Eu também vou precisar entender sobre o sono do bebê, sobre a amamentação, sobre desenvolvimento infantil. Além disso, eu também vou precisar entender um pouco sobre carreira, empreendedorismo, porque muitas mães que eu atendo às vezes vão voltar a trabalhar após a licença maternidade e querem fazer ali alguma mudança de carreira, ou querem parar de trabalhar CLT, querem se arriscar no empreendedorismo. E isso vale para qualquer especialidade dentro da psicologia. Então, por exemplo, se você atende adolescentes, então é muito legal que você estude sobre rede social, sobre cultura digital. Se você atende casais, é legal que você entenda um pouco sobre economia doméstica, comunicação não violenta, tudo isso vai contribuir ali para o seu trabalho. Estudar sobre aquilo que está fora daquela grade óbvia da nossa atuação também é repertório. Todas essas coisas me ajudaram muito, tanto ali na minha prática clínica, né, aumentando o meu repertório clínico mesmo, quanto também na minha criação de conteúdo, principalmente me deixando mais segura e mais confortável, mais confiante também de conseguir ir para um podcast, de conseguir estar numa live, de conseguir fazer uma palestra sem ter tanto medo, né? Sem ter aquela insegurança de que as coisas não podem sair do controle, né? Que as coisas não podem fugir daquele assunto. Hoje eu tenho a confiança de que eu consigo sustentar uma conversa ali, mesmo que seja fora da minha bolha. Eu reforço aquela ideia de que para que isso aconteça, a gente precisa ter a intenção de aumentar o nosso repertório. Por isso eu quero te fazer um desafio, tá? Um desafio para mim e para você. Essa semana nós temos que escolher um filme, um livro, um podcast diferente daquilo que a gente está acostumada, tá? A gente vai fazer esse exercício simples de entrar em contato com algo totalmente fora da nossa bolha. Depois você volta aqui e me conta o que você fez. Deixa aqui seu comentário, curta esse vídeo, se inscreva também aqui no canal. Eu tô na difícil missão de conseguir fazer esse canal crescer e a sua ajuda é muito bem-vinda. A gente se vê logo mais no próximo vídeo, tá? Até mais!